Boa noite. É uma alegria, uma honra muito grande estar aqui em BH mais uma vez e aqui com esse plenário repleto de advogados, auditores, professores, empresários, estudantes, e ao lado do Márcio de Lima Leite, que também tive a honra de estar algumas vezes lá na Anfávia, em São Paulo, prazer muito grande, do nosso querido Eurico Santi, por N vezes já debatemos em N seminários pelo Brasil afora, e que também o CECIF teve uma contribuição grande no processo de elaboração da PEC 293. O André Mendes Moreira, doutor em Direito Tributário pela USP também, Direito Tributário pela Universidade Federal de Minas Gerais. Prazer, viu? O Onofre Alves Batista, também doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. E o Luiz Cláudio Fernando Lourenço Gomes, engenheiro graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, prazer grande, e vamos direto porque o tempo ruge. Aqui tem a apresentação que eu faço padrão, já a 230ª a palestra que eu faço nos últimos 2 anos e meio. Se somarmos todos os debates e palestras que eu fiz pelo Brasil nos últimos 32 anos, com certeza mais de 1.500 palestras. Em anexo tem a memória de cálculo, o comparativo das diferenças das PECs 45, 293 e 110, que é a mesma, a nota explicativa resumida e a cópia didática da PEC para aqueles que gostam de estudar. Como eu disse, estamos aqui na 230ª palestra. Esta PEC 110 é igual à PEC... Não, senhor, não tem problema. É igual à PEC 293, exatamente uma cópia. Na origem, tive a felicidade que o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é o primeiro subscritor e mais 65 senadores. 80% do Senado, inclusive senadora Anastasia, professor Anastasia, subscreveu. E ela só tem um objetivo: destravar o Brasil, fazer o Brasil crescer, prosperar, que nós somos hoje o maior fracasso retumbante do mundo. A economia brasileira é um fracasso. Há 38 anos, vemos com tristeza a nossa geração ser derrotada, governo após governo, e com muita tristeza. Mas há uma esperança, e nós viemos trazer a esperança da mudança, com todos os problemas, com todas as restrições que enfrentamos ao longo dos anos para a aprovação desta emenda constitucional. O problema começa em 65, com a emenda constitucional 18, quando o mundo começa a criar o IVA, o Brasil corre e erra. Pegou a base de consumo, que é a UNA, segundo o IBGE, 1 milhão, próximo de 1 milhão de itens de bem e serviço, dividiu em 3. Então, o erro permanece e as consequências são graves. Pegar a base de consumo, dar um pedacinho, que é o serviço, na época era um pedacinho para o município, dar os bens para o Estado e um adicional imbecil do IPI para a União, onde já se viu tributar mais a indústria. Então, foi o que aconteceu. São 52 anos de fracasso. Destruiu a economia esse modelo. É o que eu vim falar para vocês. Sou economista, não sou da área do direito tributário. Sou um tributarista pela prática, pela vivência de 32 anos. 2 vezes secretário da Fazenda, 28 anos de mandato como deputado federal. Participei de todo o processo constitucional como secretário da Fazenda do Paraná, do governo Álvaro Dias, e participei de todas as comissões e debates na Câmara e no Senado nesses últimos 32 anos. É o que eu vim trazer, a minha modesta experiência de parlamentar. Então, não adiantou, 88 chegou, não houve reforma tributária, infelizmente. Os constituintes nos deram aos estados e municípios 25% do IPI a mais e 15% do imposto de renda, além dos 32% que os estados e municípios já tinham do imposto de renda do IPI. Passamos para 47% do imposto de renda e
57% do IPI. Daquele momento em diante, a União Federal perdeu o interesse pelo imposto de renda e pelo IPI. Foi aí que ele começou a criar monstros, Frankensteins, como foi criado as contribuições previdenciárias. Até essa canalice chamada IOF, que é o vampiro brasileiro que suga todo dia, mas não mata o paciente. Né? Não mata. Nunca vi um imposto tirado de quem está devendo. É só no Brasil mesmo. Né? Não falo jabuticaba porque eu adoro jabuticaba. Além de ter tirado os impostos e pedaço do imposto de renda e IPI, o Brasil tinha imposto seletivo monofásico, 5, energia, combustível e telecomunicações, transporte e minerais. Não existia na base do ICMS. Nós enfiamos dentro da base do ICMS. Mesmo assim, 50 anos se passaram, o ICMS é do mesmo tamanho, 7% do PIB. Só que a carga tributária em 65, 67 era de 18% e hoje é 35% do PIB. O ISS é menor do que 1%, é 0,93% do PIB. Essa beleza de base tributária, massacrado pelo poder econômico local, o coitado do prefeito não consegue aprovar, né, um aumento de ISS, não consegue cobrar. Se reduziu a alíquotas ínfimas médias de 1,6%. E o mesmo ICMS, mesmo sendo um governo, a força econômica em cima da Assembleia é muito grande. E o ICMS virou o campo do oportunismo dos negócios no Brasil. Década de 90 até agora, a discussão. O IVA prevaleceu. Caiu o CPMF, o próprio presidente da República, presidente da Câmara e Senado sepultaram. Caiu o secretário da Receita, meu querido amigo, meu querido irmão, Marcos Sintra. Caiu de pé. É uma bandeira, né? O que não devia, nesse momento que a PEC 293 está pronta desde dezembro na Câmara, ter começado uma nova tese. Esse é o grande problema. Então, em cima disso, o governo não apresentou a sua proposta. Há 2 propostas. Na Câmara, a 45, no Senado, a 110. São primas, mas não são irmãs. Tem nuances, tem diferenças. E eu passo a expô-las daqui a pouco. Como economista, secretário da Fazenda, atuação na Constituinte, estudei profundamente o modelo alemão e europeu, que eu fiz um convênio em 87 com a Secretaria de Berlim, quando ainda era isolada. Fui relator da Lei Candir. Eu estou na terra que abomina a Lei Candir. A Lei Candir transformou o Brasil no maior exportador de commodities do mundo. E o único setor que sobreviveu e que produziu um estoque de dólares em Nova York de 380 bilhões de dólares, graças à desoneração das exportações de commodities, que eram cobradas 13%. Se a Lei Candir existisse, a saca da soja não seria R$ 80, seria R$ 69,5. O produtor é que pagava a exportação, a cobrança do imposto. Quando desoneramos, tínhamos 2 fundos, um do IPI, outro da Lei Candir, que eu fiz, criei o fundo, da lei. Nesse momento, eu reconstituí o fundo de exportação, ele será com base na exportação. Falei para o professor Anastasia, para os 3 senadores de Minas Gerais, de que o fundo do IPI vai se transformar no saldo positivo de exportação. O estado que mais exportar, deduzido a importação para o resto do mundo, vai ter um fundo de 10 bilhões anualmente para compensar perdas que não existem, porque nenhum país do mundo exporta impostos. É isso. O conceito é isso. Ninguém importa, ninguém exporta. Bom, 28 anos, já disse, 170 palestras até dezembro. Essa aqui, o restante são de agora. 500 reuniões já são 600.
os últimos 38 anos foi um fracasso. Quando veio a crise do Figueiredo do Delfim, o Brasil regrediu, está aqui, ó, 8,5%, no Collor 7,7% e na Dilma 8,2%. Essas três crises nós cunhamos de voo de galinha. Dava um voo, caía. Só que agora, quando... E todos os três governos foram depostos porque quebraram o Brasil. Não tem nada de Elba, não tem nada de pedalada. E agora, o momento que nós vivemos, continua a crise. A galinha não tem nem asa mais. Nos últimos 5 anos, o mundo cresceu 19,1% e o Brasil menos 4,1%. Nós estamos 23% mais pobres. É isso que vocês querem manter? Ao manter o sistema tributário de iniquidade, caótico, canalha, produz isso aqui. Os incentivos fiscais de 500 bilhões ao ano. Renúncia. 200 dos estados e municípios e 300 e pouco da União. Sonegação, 460 bilhões. Dívida ativa, 3 trilhões. Contencioso judicial, 3. Contencioso nos CARFs e nas áreas administrativas das receitas, sabe Deus quanto. E quanto de corrupção? E 65 bilhões por ano de burocracia. É o que custa o Brasil hoje nas costas de vocês, dos seus filhos, dos 210 milhões de brasileiros que não pagam o arrecadado. 80% dessa renúncia, desse problema, está na base de consumo. A base de consumo arrecada 1 trilhão e tem 2 trilhões de carga. Porque nenhum incentivo fiscal sai do preço. Ok? Nenhum do contencioso sai do preço. Eu entro na justiça, mas não tiro do preço. Eu deixo de pagar, mas não tiro do preço. É esse o probleminha. Um pequenino problema que o Brasil tem, por isso que as empresas não prosperam. Por isso que o Brasil não vai para frente. Aqui os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. E a carga tributária? E por isso que o colega de vocês, o professor Becker, já falecido, é o manicômio tributário. E o amigo Raul é o Frankenstein funcional. O sistema é anarco-caótico. Quem pode mais, chora menos. Os pobres são tributados o dobro do rico. Tem 2 pesquisas aí para vocês se divertirem. Vai ficar tudo com vocês. A hora que vai analisar lá em Londres, Paris, Berlim, Tóquio, onde que vai investir as empresas no ano de 2020. Quando olha esse gráfico do Banco Mundial, do IBISNE, não vem para o Brasil. É o 184º pior sistema tributário do mundo. Nenhuma pessoa decente vem para o Brasil. Aquelas estrangeiras que estão aqui estão por obrigação, porque não sabiam o que ia acontecer. Investidor que vem para o Brasil é para comprar vaca morta, para dilapidar o patrimônio nacional, porque as empresas brasileiras não estão valendo nada. Lá em Londrina compraram 3, os chineses compraram 3 grandes empresas do agro. Propriedade, renda e consumo. Todo o sistema, qualquer lugar do mundo, propriedade, renda e consumo. Em 2015 arrecadamos 2 trilhões. 33 do PIB. Quando você compara com o resto do mundo, qual é o erro material que travou o Brasil? Excesso de tributo na base de consumo, pouco tributo na renda, excesso de imposto na base de consumo, que fez com que matasse as empresas, mata a contratação de funcionários, mata o poder de consumo, porque vai intoxicar os preços. Os preços brasileiros estão intoxicados com uma carga tributária, só nos bens, de 55%. Efetivamente, arrecada metade. Bom, quem quiser pode olhar isso. Nossa proposta é 9 tributos. Primeira regra, manter a arrecadação. União, Estados e Municípios, para não acontecer o medo de 88, que travou a reforma do Mussa Demes, que travou a reforma do Virgílio Guimarães, que travou a reforma do Sandro Mabel e que pode querer travar agora,
a nossa reforma. Estado, município e União. A União está lá, vai para cá, vai para lá, não sabe o que decide. Agora, a notícia do Eurico que vai voltar com a tese do PIS/COFINS. Você acha que o consumidor, o empresário brasileiro, vai aceitar a União fazer em separado o PIS/COFINS? É inaceitável. Ou faz tudo ou não faz nada. Eu começo agora. Ou faz tudo ou não faz nada. E se não fizer nada, o Banco Central diz que o ano que vem vai crescer 1,8% do PIB. Eu, Luiz Carlos Jorge Rauli, 47 anos de vida pública, afirmo, se não aprovar esse ano a reforma tributária, o PIB será menor do que 1. Vai ser igual esse ano. Pode ir para Miami, pode ir para os Estados Unidos, pode ir para qualquer lugar do mundo, porque aqui não vai dar certo, não. Não tem emprego para vocês. Regra 2. Bom, a proposta nossa é mais ambiciosa que o CECIF. São 9 tributos por 1. E pode, que se quiser, acrescentar também o INSS patronal. Os 9 tributos, 65% da arrecadação hoje dos 9 tributos pertence a estados e municípios. Por isso que na PEC nossa, o IVA era do estado e município e não da União. Nós íamos arrecadar os 35 e mandar para eles. Aí veio uma pressão política muito grande. O governo quer o seu IVA. Tudo bem, vamos dar o seu IVA com 35% da arrecadação, não de 65%. Acabou, né? Posso concluir aqui mais um pouquinho. A memória de cálculo está toda feita na PEC, na 293, estou passando ela para 110. Isso aqui é a carga tributária da Fiesp. O monofásico passa a ser só sobre externalidades, porque cria o IVA federal e estadual com a mesma redação, solução para a Zona Franca de Manaus, cobrança eletrônica. Primeiro pilar, simplificação. Segundo pilar, tecnologia 5.0. Nunca mais vamos cobrar pelo fato gerador, pelo ato declaratório, não será mais escritural. A cobrança será feita online, no modelo Dr. Miguel Aburrabi, que está já desenvolvendo cada vez mais o sistema, nota eletrônica vinculada ao boleto e ao pagamento. Não haverá mais crédito escritural. Os créditos serão todos financeiros. Implantação de teste 4, 5 anos. Já disse, acabando, alíquota única, podendo ter alíquota menor para comida e remédio. A média de tributação de comida no mundo é 30%, no Brasil é 34% e 33%, remédio e comida. No mundo é 7% e 6%. O meu compromisso, na lei complementar, é fazer uma tributação agro 5% e remédio 5%. Por quê? É o primeiro ganho que você dá para a baixa renda para diminuir aquela canalice da tributação excessiva dos pobres no Brasil. Depois tem um segundo mecanismo, que é igual ao do CECIF, que é a devolução pela nota mineira, pela nota paulista, será a nota Brasil, devolve para os pobres. Transporte também urbano local, água e esgoto que já é baixo, educação, acrescentamos a cadeia saúde e a devolução do imposto. E também está em discussão no Senado desculpa, Eurico, o IVA raiz não dá. Nós tivemos que flexibilizar também, ter mais uma alíquota para atravessar o Rubicão, ou o Rio Jordão, como queira. Aí é o funcionamento, o que os governadores querem, atendemos tudo. Como gestor, transição, 15 anos, origem e destino. Propriedade, faço algumas modificações, transfiro para o município 50% de IPVA e transmissão causa morte, e os ganhos para os prefeitos serão equivalentes a 30% do fundo de participação, o PASEP será cobrado no IBS, diminui a desigualdade, e o fundo de equalização, o fundo de desenvolvimento, extingue a CSL, vira só imposto de renda, zero de imposto para a máquina, devolução imediata, tratamento diferenciado para a microempresa e exportação zero. É isso, é o que eu tinha a dizer, e dizer assim, que Deus abençoe que a gente consiga aprovar. Porque se não aprovar, minha gente, a miséria e a pobreza tomou conta do Brasil, a violência. O erro do Brasil é um erro do sistema tributário.
Não adianta política macroeconômica, não adianta dar gorjeta de fundo de garantia para o cidadão. Precisamos dar salário, emprego, renda permanente. Nos últimos 5 anos, perdemos um PIB de 1,6 trilhão. Foi o que o Brasil perdeu. Muito obrigado. Obrigado.